Imagine a sua mente como um céu infinito. Lá no fundo desse céu, nuvens vão e vêm. Algumas são claras, serenas, outras carregadas, escuras, densas. E se eu te dissesse que a maioria de nós passa a vida inteira acreditando que somos essas nuvens, quando na verdade sempre fomos o próprio céu? Talvez você esteja passando por um momento onde sua mente parece um redemoinho incessante. Pensamentos negativos surgem sem pedir licença. Ansiedade, medo, incerteza, culpa. E mesmo quando você tenta afastá-los, eles parecem ganhar ainda mais força, como se lutar contra eles fosse como tentar segurar o vento com as mãos. Isso não é só você. Isso é a própria natureza da mente humana quando está desconectada da verdade mais profunda sobre quem somos. Alan Watts, um dos maiores pensadores do século passado, dizia algo profundamente transformador. Você não é o pensador. Você é a consciência que percebe o pensamento. Isso muda tudo. Porque se você não é o pensamento, quem é você? A mente criou uma ilusão extremamente convincente, a de que somos nossos pensamentos, que somos essa voz interna que nunca se cala. Mas pense, se você é quem escuta essa voz, então, quem está escutando? A metáfora é simples, mas poderosa. Imagine o oceano. As ondas sobem, quebram, desaparecem, e novas ondas se formam. Nenhuma onda dura para sempre. Assim também são os pensamentos. Mas você nunca foi a onda, você é o oceano inteiro. A consciência que permite que cada pensamento surja e desapareça. A ciência confirma aquilo que os grandes mestres espirituais sempre souberam. Bruce Lipton, biólogo e pioneiro na epigenética, explica que nossos pensamentos não são apenas ruídos na cabeça. Eles geram química real no corpo. Cada pensamento recorrente libera substâncias que moldam nossa biologia, nossos hábitos e até nossa saúde. Pensamentos de medo, raiva, culpa e ansiedade disparam. Cortisol, adrenalina, mantém seu corpo em estado de alerta constante. E quando isso se repete dia após dia, seu cérebro começa a operar no piloto automático, criando um ciclo biológico onde o corpo se vicia no estresse emocional. Nesse ciclo, pensamentos negativos deixam de ser apenas eventos passageiros. Eles se tornam um padrão, uma programação invisível que se repete, como se sua própria mente tivesse sido sequestrada. E aqui surge uma pergunta que não é apenas retórica, mas um portal para uma transformação profunda. Se seus pensamentos são automáticos, quem você é além deles? Essa é uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer em toda a sua vida, porque a resposta não está na mente, ela está além da mente. Está no espaço silencioso, onde você observa tudo, onde você sente que existe, mesmo quando não há nenhum pensamento passando. E é exatamente por aí que começamos nossa jornada de hoje. O erro invisível: tentar controlar pensamentos com mais pensamentos. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha tentado fazer exatamente isso: lutar contra um pensamento negativo com outro pensamento. Criar afirmações na tentativa de silenciar aquela voz que insiste em repetir: você não é bom o bastante. Isso nunca vai dar certo. Você sempre será assim, mas há algo profundamente frustrante nessa luta. Porque quanto mais você tenta afastar um pensamento, mais ele volta. Quanto mais você diz, não quero pensar nisso, mais isso ocupa espaço na sua mente. Alan Watts descreve isso de forma brilhante. Ele diz: tentar silenciar a mente é como tentar suavizar a água com as mãos. Quanto mais você tenta segurá-la, mais ela escapa, mais turva ela fica. Perceba o paradoxo. A mente entra em conflito consigo mesma, surge um pensamento negativo. Então aparece outro que tenta combatê-lo, depois outro que julga os dois.
E quando você percebe, está preso num labirinto interno que parece não ter saída. O problema nunca foi o pensamento negativo em si. O problema é a crença de que você precisa controlá-lo, dominá-lo ou eliminá-lo, porque é exatamente essa tentativa que o fortalece. O pensamento é como uma criança que faz birra. Quando você briga com ela, ela grita mais alto. Quando você ignora, ela tenta chamar sua atenção de outras formas, mas quando você simplesmente a observa, reconhece sem reagir, ela se acalma. O que realmente dissolve o fluxo negativo não é resistência, não é briga interna, não é luta, é consciência. Consciência não é pensar sobre o pensamento. É perceber que há um espaço silencioso onde o pensamento surge e some, sem que você precise fazer absolutamente nada. Esse espaço você já é, sempre foi, sempre será. O perdão como tecnologia espiritual de libertação. Quando ouvimos a palavra perdão, quase sempre pensamos em algo voltado ao outro, como se fosse necessário perdoar quem nos feriu, quem nos decepcionou, quem nos traiu. Mas, na verdade, o perdão não tem tanto a ver com o outro. Tem a ver com se libertar da prisão dos próprios pensamentos. Perceba, cada vez que você revive uma mágoa, uma dor, uma ferida do passado, seu corpo não distingue se isso está acontecendo agora ou se é apenas uma memória. Ele reage e, ao reagir, libera uma cascata química que reforça o estresse, a tensão, o sofrimento. Bruce Lipton explica isso com absoluta clareza. Quando você acessa memórias dolorosas, quando fica preso a pensamentos de ressentimento ou culpa, seu corpo produz cortisol, adrenalina, substâncias que mantêm seu sistema nervoso em alerta, como se estivesse diante de uma ameaça real. Por outro lado, quando você ativa estados emocionais elevados, como o perdão, a gratidão, a compaixão, sua biologia muda, o cortisol diminui. Oxitocina, o hormônio da conexão, sobe. Seu DNA começa a se expressar de maneira diferente. Suas células, literalmente, entram em um modo de regeneração. Perdoar não é um ato moral, não é sobre ser bonzinho, não é esquecer o que aconteceu. É uma tecnologia espiritual e biológica. É como apertar o botão de reset no sistema. É como limpar um vírus que estava corrompendo o seu software mental e vibracional. Imagine sua mente como um computador. Com o tempo, arquivos desnecessários, memórias dolorosas e programas disfuncionais vão se acumulando. O sistema fica lento, pesado, travando constantemente. O perdão é como uma limpeza profunda. Ele não apaga sua história, mas remove o peso dela. Quando você libera aquilo que sua mente vinha segurando, não está libertando o outro, está libertando a si mesmo, está dizendo para sua própria biologia: eu escolho não mais viver no passado, eu escolho não mais ser prisioneiro de uma dor que já aconteceu. E nesse espaço, algo mágico começa a acontecer. O fluxo da vida volta. A energia que estava congelada em mágoas começa a se transformar em vitalidade, em clareza, em presença, e a consciência, que estava sufocada sob os escombros dos pensamentos negativos, começa a se expandir novamente. A raiz oculta dos pensamentos negativos. A identidade de dor. Existe algo ainda mais profundo por trás do ciclo dos pensamentos negativos. Algo que opera silenciosamente, quase como um programa invisível rodando no fundo da sua consciência. Esse algo é o que podemos chamar de identidade de dor. Muitos dos pensamentos negativos que você percebe diariamente não são apenas ruídos soltos da mente. Eles são expressões de uma identidade inconsciente, construída ao longo da vida. Uma identidade que, sem que você perceba, se apoia na dor, no medo, na falta,
na rejeição, na perda. Alan Watts explica que essa ilusão começa no próprio conceito de eu separado. A mente cria uma narrativa onde você se percebe como alguém isolado do todo. Um eu que precisa se proteger, se defender, se justificar, se comparar e se diferenciar dos outros. Essa crença na separação é o alicerce de praticamente todo o sofrimento humano. Quando você acredita ser esse eu separado, sua mente automaticamente começa a defender essa identidade. E ela faz isso criando pensamentos que reforçam a dor, que confirmam a narrativa. Ninguém me entende. A vida é difícil. Eu não sou suficiente. Isso sempre acontece comigo. Cada pensamento desse funciona como uma linha de código. Um comando inconsciente que mantém a sua biologia e sua vibração alinhadas com o campo da dor. É como se a mente dissesse: se eu sou alguém rejeitado, então preciso garantir que tudo o que vejo confirme isso. E sem perceber, você passa a filtrar a realidade, enxergando apenas aquilo que reforça essa crença. Por trás de cada pensamento negativo, há uma tentativa da mente de proteger essa identidade, de mantê-la viva, porque, paradoxalmente, para a mente, mesmo a dor é mais confortável do que o desconhecido. Mesmo o sofrimento parece mais seguro do que se abrir para o vazio de não saber quem você é além da sua história. E aqui surge uma verdade profunda. Você nunca foi sua dor. Você nunca foi sua história. Nunca foi sua perda, seu trauma, seu medo. Tudo isso são experiências que passaram por você, mas que nunca definiram quem você é. Você é o espaço onde tudo isso aconteceu. E, assim como as ondas vêm e vão no oceano, pensamentos, emoções e histórias surgem e desaparecem na vastidão da sua consciência. Mas você permanece, intocado, livre, completo. A presença que cura o fluxo mental. Imagine por um instante que sua mente é como um rio. Nele, as águas são os pensamentos. Às vezes, esse rio corre calmo, sereno. Outras vezes, ele se torna turbulento, cheio de redemoinhos, de águas escuras e agitadas. Mas quem é você nesse cenário? Você não é o rio, você é a margem. O espaço que observa o fluxo sem ser arrastado por ele. A chave para interromper o ciclo dos pensamentos negativos não está em discutir com eles, nem em tentar apagá-los. Está em aprender a observar, a testemunhar sem se identificar. Quando você volta sua atenção para a respiração, algo muito sutil começa a acontecer. A respiração não está no passado nem no futuro, ela só acontece no agora. E quando você se conecta com ela, cria um ponto de ancoragem que traz sua consciência de volta para o presente, para o único lugar onde a mente perde o poder de te arrastar. Nesse estado, seu sistema nervoso começa a enviar sinais de segurança para todo o corpo. O cérebro sai do modo de alerta, de luta ou fuga, e entra no modo de regeneração, de equilíbrio. O cortisol cai. A oxitocina e a serotonina aumentam. Seu corpo entende que está seguro. E quando o corpo sente segurança, os pensamentos, naturalmente, desaceleram. Aqui é essencial compreender uma verdade muitas vezes esquecida. O perdão não começa na mente. O perdão começa no corpo. Começa na presença. Começa no instante em que você para de lutar contra o que sente e simplesmente permite que a vida flua, como ela é. Observar o pensamento sem se identificar com ele é como estar sentado na margem do rio, vendo as águas passarem, sem tentar segurá-las, sem tentar mudá-las, sem se jogar nelas. E nesse espaço de pura observação, você descobre algo profundamente libertador. Os pensamentos nunca tiveram poder sobre você. O poder deles vinha apenas da sua identificação com eles. Quando essa identificação cai, o que resta é um silêncio, uma clareza, uma paz que não depende de nenhuma circunstância externa. Esse silêncio, esse espaço, essa presença
é quem você realmente é. A natureza não perdoa porque nunca julga. Olhe para a natureza. Observe uma árvore, por exemplo. Ela não guarda rancor do inverno que a deixou sem folhas, não carrega ressentimento pela seca que a fez sofrer. Ela simplesmente floresce, sempre que as condições permitem. E quando não permitem, ela simplesmente permanece, sem drama, sem resistência, sem culpa. Alan Watts dizia algo profundamente revelador. A árvore não guarda rancor do inverno. Ela simplesmente floresce novamente. A natureza não julga, não condena, não questiona o passado. Ela apenas responde ao que é, no fluxo constante da vida. O ser humano, no entanto, aprendeu a viver desconectado desse fluxo. A mente cria histórias sobre o que deveria ter sido, sobre quem errou, quem falhou, quem foi injusto, e assim perpetua o sofrimento muito além dos fatos. Mas, na essência, o verdadeiro perdão não é um ato que você faz. É um reconhecimento profundo. É perceber que no nível mais fundamental da existência, nunca houve culpa, nunca houve erro, apenas experiências, acontecendo no grande palco da consciência. A libertação surge quando você se alinha com a verdade que a própria vida reflete o tempo todo. Tudo o que aconteceu foi simplesmente o movimento da consciência aprendendo sobre si mesma, evoluindo, expandindo, se revelando. A dor surge quando resistimos ao que é, quando acreditamos na ilusão de que as coisas deveriam ser diferentes. Mas, quando olhamos a realidade com os olhos da consciência, percebemos que tudo é exatamente como precisa ser para o nosso despertar. Nesse entendimento, o perdão não é mais uma escolha difícil. Ele se torna um estado natural, uma consequência inevitável de perceber que a vida não é pessoal, que não há um universo contra você, apenas a dança da existência se desenrolando, momento após momento. Assim como a árvore não guarda mágoa do inverno, você também não precisa carregar as marcas do seu passado, porque, na verdade, você nunca foi o inverno. Você sempre foi a própria vida, sempre foi o espaço onde tudo acontece. E assim, como a primavera volta inevitavelmente, a sua essência, intacta, sempre pode florescer novamente. A dança da consciência, você nunca foi seu. Pensamento, você sempre foi o espaço que os abriga. Imagine que a vida é como uma música. Nenhuma música existe para que cheguemos ao seu final. Ela existe para ser dançada, sentida, vivida a cada nota, a cada acorde, a cada pausa. Alan Watts dizia: a vida é como uma música. O objetivo não é chegar ao fim, mas dançar enquanto toca. E essa é uma das verdades mais profundas que podemos acessar. Quando você olha para os pensamentos negativos, para a ansiedade, para a dor, e tenta controlá-los, você está querendo pular a música, acelerar o ritmo, chegar ao fim do desconforto. Mas a própria tentativa de fugir do desconforto é o que gera mais desconforto. Paramahansa Yogananda ensinava que quando você acessa a quietude do seu eu superior, aquele que observa sem julgar, que apenas presencia, algo profundamente transformador acontece. Você deixa de ser refém da mente. Você deixa de ser prisioneiro das suas histórias e começa finalmente a habitar o espaço da consciência, o espaço onde nada falta, onde nada precisa ser consertado, onde você percebe que já é inteiro. Nesse estado, os pensamentos negativos perdem o poder. Eles ainda podem surgir porque fazem parte do movimento da mente. Mas deixam de ser sua prisão, deixam de definir quem você é. O perdão nesse nível não é mais um esforço. Não é uma tarefa, é uma lembrança. A lembrança de que você nunca foi sua dor, nunca foi seu passado, nunca foi suas histórias. Você sempre foi e sempre será consciência, presença e amor. E talvez nesse exato momento surja uma pergunta dentro de você. Uma pergunta que pode ser, ao mesmo tempo,
desconfortável e libertadora. Você quer continuar sendo o prisioneiro dos próprios pensamentos ou quer ser o espaço livre onde eles surgem e desaparecem? Essa escolha não acontece no futuro. Ela não depende de nada lá fora. Ela acontece agora. No simples e silencioso reconhecimento de quem você realmente é. O espaço, a presença, o oceano, onde todas as ondas vêm e vão, mas que permanece, sempre, intocado, livre e inteiro.